pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 130. Essa Bíblia que você usa, por exemplo, a tradução adotada pela CNBB. Para alguns que têm a Bíblia com a versão Ave Maria ou semelhante, Salmo 129, encontrem na sua Bíblia. Aqui, na que usamos no Sorrindo para a Vida, o título está assim: Em Ti, Senhor. Em Ti se encontra o perdão. Em Ti, meu Deus, se encontra o perdão. E diz assim a palavra de Deus: do abismo profundo clamo a Ti, Senhor. Senhor, escuta minha voz. Que os Teus ouvidos estejam atentos à voz da minha súplica. Se consideras as culpas, Senhor, Senhor, quem pode aguentar? Se consideras as culpas, Senhor, Senhor, quem pode aguentar? Mas em Ti se encontra o perdão, para seres venerado com temor. Espero no Senhor. Minha alma espera na Sua palavra. Minha alma aguarda o Senhor mais que as sentinelas à aurora. Mais que as sentinelas à aurora. Israel, espere o Senhor, porque junto do Senhor está a misericórdia, e junto dele é copiosa a redenção. Ele vai redimir Israel de todas as suas culpas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muitos olhavam para esse salmo e pensavam, que na verdade era do fundo do Hades, do abismo, aquelas almas que estavam aguardando a manifestação de um Salvador, que clamavam desse modo. Até tem um ícone em que aquelas almas que jaziam à espera de salvação estendiam a sua mão, tentando agarrar o braço poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, que com a sua cruz vitoriosa ia visitá-los e arrancá-los do inferno, Mas não só a eles se refere esta oração e esta palavra, mas a cada um de nós. Porque o nosso coração também pode ser um sepulcro, aonde a morte é cultivada. Porque no coração do pecador, há um sepulcro que nos mantém cativos se Jesus não nos liberta. E Ele nos liberta pelo seu perdão. O Senhor é misericórdia. Há uma saída para nós que erramos. Há uma cura para a nossa ferida, para a ferida da nossa alma. Então o que nós precisamos fazer nesse momento? Nos voltarmos de todo o coração para Deus e pedimos a Ele que essa graça repouse sobre nós. E não só que essa graça repouse, porque Deus quer nos dar essa graça, mas que nós aceitemos a graça de sermos perdoados. Porque há pessoas que têm muita dificuldade de perdoar e têm muita dificuldade de aceitar o perdão. Há muitos anos atrás, eu fui pregar numa das cidades do estado do Rio, e uma senhora foi levada a mim num certo momento, porque ela tinha problemas espirituais muito graves. E principalmente quando se começava alguma oração, ela caía, se contorcia, como que convulsionando. E aí no momento em que nós fomos rezar por ela, tudo isso aconteceu diante dos nossos olhos. E durante a oração, o Senhor foi nos mostrando o que era, ajudando-nos a conduzir aquela conversa.
E eu me lembro direitinho que eu fiz uma pergunta para ela, mesmo ela toda contorcida como estava. Eu já sabia o nome dela, eu perguntei: Dona Fulana, como foi que esse espírito de ódio entrou no seu coração, na sua vida? Essa mulher deu um urro, caiu de joelhos e começou a falar não comigo, mas com Deus. E ali ela fez uma confissão terrível, dolorosíssima, mas profundamente libertadora. E ela dizia assim na oração dela: perdão, meu Deus, porque eu mandei matar meu filho. O filho dela era um dependente químico. Ela era uma mulher que trabalhava muito afeiçoada às coisas que tinha. E o rapaz acabou ficando endividado com os traficantes. Para não morrer, começou a pegar as coisas dentro de casa e vender, coisas que ela levou uma vida inteira para conseguir. E ela, muito ressentida, tomada de ira, pegou o que lhe restava e entregou em troca do assassinato do filho. Pagou alguém para matar o rapaz e se arrependeu. Mas não teve tempo para encontrar quem ela contratou, para voltar atrás na decisão que ela tinha tomado. Não demorou muito, chegou a notícia de que tinham matado o filho dela. E ela ali agora dizia isso na nossa frente. E entre as coisas que ela dizia, estava o seguinte: eu sei que eu mereço o inferno. Eu sei que aquilo que eu fiz não tem perdão. A misericórdia de Jesus estava sobre a vida daquela mulher, gente. Nosso Senhor a amava, nosso Senhor a perdoava, queria dar perdão àquele pecado gravíssimo, mortal. Queria perdoar aquela loucura. A providência divina permitiu toda aquela situação. Mas o mais difícil, eu lhe digo, o mais difícil foi convencer aquela mulher a aceitar o perdão de Deus. Porque ela não aceitava ser perdoada. E ali foram umas boas horas de conversa para ajudá-la a entender que um mal não corrige o outro. Que o fato de ela não aceitar ser perdoada e de ficar se torturando não traria o filho dela de volta. E com muito custo ela cedeu, passou pela confissão. Depois o sacerdote veio falar conosco, porque ele tinha visto diante dos olhos dele um verdadeiro milagre. E ela, por causa dessas quedas, dessas convulsões que ela tinha, estava fazendo tratamento, estava tomando medicação, porque era começar uma oração ao lado dela, que ela caía e começava a se contorcer. Mas interessante, a medicação não funcionava. Porque o problema não era emocional, não era mental. O problema tinha raízes mais profundas, era espiritual. E a partir daquele momento, nenhuma medicação mais foi necessária. Porque nosso Senhor tinha descido a raiz do seu mal, não é? E curou o coração daquela mulher, perdoando-a e ajudando-a para que ela se perdoasse. Nós temos que aprender a aceitar o perdão de Deus na nossa vida, por pior que seja o que nós tenhamos feito, desde que nós nos arrependamos, viu, gente? Precisamos aprender a aceitar o perdão de Deus na nossa vida, porque o Senhor quer nos salvar. E aqui diz a palavra: se consideras as culpas, Senhor, quem pode aguentar? Se Deus sustentar as nossas culpas diante de nossos olhos, nenhum de nós aguenta não, viu, gente? Eu não aguento, você não aguenta, mas me permita dizer, não só Deus. Se você considera constantemente a sua vida apenas a partir das suas culpas, a sua vida vai ficar insustentável. A sua vida vai ficar insuportável. E mais uma vez eu digo, não só Deus. Tem pessoas que se relacionam com as outras só a partir das culpas. A vida é um mar de acusações, sabe?
Quem aguenta? Quem aguenta? Às vezes a pessoa até ama, mas não suporta mais ficar ao lado da outra, porque cometeu um erro, porque é culpada do que aconteceu, mas a partir daquele episódio, o relacionamento gira somente em torno da culpa. E se considerar as culpas, quem é que aguenta? Quem aguenta viver com alguém que está sempre a acusar? Eu pergunto, você consegue viver com alguém que está sempre a considerar as suas culpas? Eu não dou conta, não é? E aí diz a palavra, se consideras as culpas, Senhor, quem pode aguentar? Mas o que é que nós encontramos em Deus? Se não encontramos a acusação dos nossos pecados, encontramos o que então? Em Ti, Senhor, se encontra o perdão. Quem caminha com Deus, caminha no perdão que recebe, também no perdão que dá. Espero no Senhor, minha alma espera na Sua palavra, minha alma aguarda o Senhor, mais que a sentinela a aurora, mais que as sentinelas a aurora, Israel espere o Senhor, porque junto do Senhor está a misericórdia. Junto de Deus a gente encontra o quê? A misericórdia. E a misericórdia que nós recebemos de Deus não é para a gente guardar conosco. Até os dons que nós recebemos de Deus, se nós seguramos conosco, eles se perdem, eles se estragam. O que Deus nos dá, nós precisamos passar adiante, nós precisamos compartilhar. Quando nós vamos a Israel, nós encontramos ali duas realidades muito interessantes, todas elas ligadas à água. A gente tem ali o Rio Jordão, que enche o mar da Galileia, mas também o Mar Morto. Ambos são abastecidos pelo Rio Jordão. E o mar da Galileia está entre os mais férteis do mundo, entre os mais pescosos do mundo. Tem muito peixe ali. E o Mar Morto tem nada. O próprio nome diz, é morto. E se são as mesmas águas que alimentam um e alimentam o outro, você poderia perguntar, por que um é vivo e por que o outro é morto? Porque o mar da Galileia passa adiante tudo que recebe. Ele recebe aquelas águas, mas ele as deixa aí, ele as comunica. O Mar Morto só recebe, não passa ninguém. E os depósitos que ali foram se formando no decorrer de tantos anos o tornaram completamente estéril. E isso é um retrato do que acontece com a gente quando nós só retemos em nós, ainda que sejam coisas boas, aquilo que eu recebo de Deus, se eu não sei compartilhar, nem para mim serve, se perde em mim. A misericórdia também. A misericórdia de Deus é eficaz na minha vida quando eu também, por causa dele, sou capaz de ser misericordioso com os outros. E tem uma palavra do Papa João 23, que me ensinou muito, mas muito na minha vida. E essa palavra, esse conselho diz assim, para gente que vive com pessoas, para gente que tem uma família, é para todos esta palavra, mas sobretudo para quem é zeloso, para quem é escrupuloso, para quem é detalhista, para quem é perfeccionista. O que diz esse Papa maravilhoso? Ele diz assim, veja tudo, deixe passar muita coisa e corrija um pouco. Olha que interessante, Para quem caminha com Deus e que acha que caminhar com Deus é fazer conta de tudo, olha o que diz simplesmente o Papa. Veja tudo. Tenha olhos abertos. Seja uma pessoa atenta. Seja uma pessoa esperta. Mas deixe passar muita coisa. Por quê? Para você não ser uma pessoa insuportável. Para não tornar a vida insuportável. Porque se considera as culpas, quem é que pode aguentar? Então, veja tudo. Deixe passar muita coisa e corrija um pouco. Você que é marido, você que é esposa, veja tudo. Não precisa ser tonto, não precisa ser cego,
Mas deixa passar muita coisa. Gente, casamento para ser bom, a gente tem que deixar passar muita coisa. Para você educar bem um filho, você tem que ver tudo. Pai e mãe tem que ter olhos abertos. Tem que ter mente atenta. Mas você tem que deixar passar muita coisa, porque não dá para corrigir tudo. Olha, quantas vezes lá em casa, a Rose chegava para mim e apontava uma situação que merecia intervenção, sabe, junto dos meus filhos. Mas eu dizia para ela, não dá para mexer nisso agora, porque a gente acabou de tratar de um outro assunto. Ou não dá para mexer nisso agora, porque tem outra coisa mais importante para poder a gente falar. Porque senão é pesado demais para o garoto, é demais para o jovem. Aí como foge a capacidade dele, ele desliga uma chave, aí ele não escuta mais nada. Então tem que ter sabedoria. Veja tudo, deixe passar muita coisa e corrija um pouquinho de cada vez. E assim a gente vai melhorando, a vida vai melhorando. Então não se trata de ser bobo. Seja esperto. Seja acordado, né? Desperto. Tenha os olhos abertos, mas deixe passar muita coisa. É bom a gente conquistar a admiração das pessoas, não é? É muito bom, é importante. É bom quando um pai é admirado, não é? É bom quando uma mãe é admirada. É bom quando a gente admira um amigo ou alguém nos admira. Mas melhor ainda é a gente conquistar a afeição, mais do que a admiração. Porque a admiração tem um certo quê de distância. Mas a afeição nos coloca dentro do coração da pessoa. Então, se você quer estar dentro do coração de alguém, seja misericordioso. Tenha compaixão da pessoa. Aprenda a se colocar no lugar dela. Não seja como aquelas pessoas que ninguém aguenta. Porque tem gente que ninguém aguenta. Antes eu morria de pena de algumas pessoas que vivem sozinhas, sabe? Hoje eu já me questiono. Porque às vezes a solidão não é por acaso. Às vezes aquela solidão é merecida, é conquistada. Mas conquistada como? Sendo uma pessoa que ninguém aguenta. Tem gente que se torna uma pessoa que ninguém consegue suportar. Que não seja assim comigo, que não seja assim com você, não é? Aquelas pessoas que ninguém aguenta, mas não aguentam por quê? Porque não deixam passar nada. E tem gente que diz, e te diz com orgulho, eu vejo tudo, eu não deixo passar nada, ninguém me engana. Não se trata de ser enganado ou não. Se trata de ter medida, se trata de ter equilíbrio. Por isso é preciso que haja, não é, uma ocasião em que o outro erra, para que a gente possa usar de misericórdia. É na ocasião é que nós vamos poder fazer a nossa parte, de não deixar passar. Não é? Tem que, como diz aqui o Papa, né? Deixar passar muita coisa. Onde é que eu vou poder exercer isso? Nas ocasiões concretas da vida. Você não tem como deixar passar algo se esse algo não aconteceu. É na ocasião em que a outra pessoa erra que eu e você vamos fazer um esforço para poder deixar passar. Alguns pensam que deixar as coisas irem, fazer de conta que não viu que isso é fácil. Não é, gente. É difícil. Custa muito. É simples, mas exige um esforço, exige um exercício, exige uma dedicação imensa. A gente se conter, a gente não interferir em tudo, mas olha, é uma graça e uma bênção e torna a vida muito boa. Então não faça o mal contra quem errou. Se você não faz o mal contra uma pessoa que sabe que merece até ser castigada por aquilo que ela fez de errado, você ganha a consideração da pessoa. Pode ter certeza que a pessoa vai se questionar. Por que que você poderia ter interferido e não interferiu? Por que que você teve compaixão? Agora, faça o bem a essa pessoa quando ela menos merece. Porque uma vez que ela errou, e aquilo até te afetou, te atingiu, e você não só não faz o mal, mas ainda faz o bem, meu amigo, você vai conquistar o coração dessa pessoa.
É assim que nós conquistamos o coração dos nossos. Quando marido e mulher entendem isso, o seu lar vira um paraíso. A sua casa vira um pedacinho do céu. É mais fácil você conquistar o amor depois que você conseguiu o respeito da pessoa. E como é que você consegue o respeito de alguém? Respeitando também a pessoa, respeitando os momentos dela, respeitando até as fraquezas que ela tem. Então, para ser querido, haja como uma pessoa de bem. Sabe, seja honesto, cumpra os seus deveres, respeite a todos, não fale mal de ninguém, pague as suas dívidas e, sobretudo, seja uma pessoa bondosa. Se você fizer isso, você vai ser querido. Pratique todo tipo de bem, palavras boas e ações ainda melhores. Às vezes a gente quer ser amado, né? Mas a gente não cumpre o caminho que nos leva a ser amado. Ame para ser amado. Quando nós amamos, o amor volta para nós de alguma forma. Então é com educação, é com carinho, é com gentileza que as pessoas preparadas, essas pessoas grandes, essas pessoas que são referência para tantos, cativam os outros. Quando você vê alguém que é muito querido, alguém que ocupa uma posição de destaque, alguém que ocupa uma posição até de governo, e você olha, nossa, essa pessoa realmente, essa pessoa tem uma diplomacia para lidar com as outras. Essa pessoa tem uma gentileza. Você pode olhar no entorno que ela é querida. E quando você, ou eu, ou qualquer um que desatentamente, né, observando, só presta atenção que alguém é muito querido, que todos gostam daquela pessoa, aumenta um pouquinho o foco e se pergunta qual é o motivo. O que é que tornou aquela pessoa tão especial para as outras? E eu tenho certeza que você vai encontrar ali educação, carinho, gentileza. Porque essas coisas tão simples, não importa em que país seja, não importa qual seja a cultura, ela abre caminho para a gente, abre caminho para qualquer pessoa. Então dê motivos para que os outros gostem de você. Não é? Você quer ser querido? Você quer ser mais amado entre as pessoas com as quais você convive? Você acha que o seu círculo de amizades ele é curtinho, ele é pequeno, atualmente você até se sente um pouco só, você gostaria de renovar, né, esse círculo social que você frequenta? Então dê motivos para que as outras pessoas gostem de você, dê motivos para que as pessoas confiem em você, e por causa disso prestem atenção no que você diz. Esses dias eu estava até falando aqui no Sorrindo para a Vida, que por causa do Dia dos Pais que vai se aproximando, a gente tem colocado algumas coisas ali interessantes na internet, sabe? Principalmente falando do relacionamento dos pais com seus filhos. Se você quiser depois entrar lá que você vai ver. No endereço do Instagram, o meu endereço é marcio.mendescn. Tem não só bons conselhos, tem partilha de vida, tem desafios que foram enfrentados, tem situações que foram vencidas, que foram resolvidas por causa da bondade de Deus, que nos ilumina por meio da sua palavra. E ontem eu conversava com uma amiga minha, ela entrou em contato para agradecer o que tinha escutado ali na internet, e disse que tinha servido tanto para ela. E eu falei para ela, Andréia, eu fiquei pensando até nesse vídeo que eu postei, e eu devia ter começado ele de uma forma diferente, porque resume bem a ideia. Depois vem a explicação, mas eu dizia, era importante ter começado assim: filhos não escutam pais que não os escutam. E é verdade. Filhos não escutam pais que não os escutam. E não é só questão de filhos e pais, não. É muito difícil a gente ouvir uma pessoa que não dá ouvidos para a gente. Porque quando uma pessoa não... Vou dizer o lado positivo. Quando uma pessoa te ouve, isso é sinal de amor.
Isso é sinal de acolhimento. Quando alguém te escuta de verdade, às vezes nem é preciso um conselho, só o fato da pessoa ter escutado bem você, isso é um consolo para a alma da gente. A gente se abre porque a gente se sente amado, os nossos olhos se abrem, às vezes a gente até encontra a solução antes mesmo da pessoa nos dar um conselho. Quando a gente é escutado com amor. Quando a gente é ouvido com amor, a gente se abre para escutar, porque a gente se sente compreendido. Agora, como é que eu vou dar ouvidos a uma pessoa que vai me dar um conselho, quando eu não tenho certeza nem mesmo de que ela compreendeu o que eu estou passando, porque ela não me ouviu, ela não me escutou. Então a gente reclama que as pessoas não prestam atenção no que a gente fala, mas porque às vezes a gente não está dando motivo para a pessoa gostar da gente. É difícil você ouvir uma pessoa que você não gosta. Você concorda? Às vezes está uma pessoa que você não gosta falando na televisão, você muda de canal. Às vezes você chega numa sala, tem alguém que está falando e uma pessoa que você não gosta, você sai. É difícil ouvir uma pessoa que a gente não gosta. Mas a gente acha que as pessoas têm a obrigação de nos ouvir, quer gostando ou não. Aí a gente ainda diz isso. Queira ou não queira, goste ou não goste, vai ter que me ouvir. Não vai, não vai. Porque entra por aqui, ó, e sai por aqui. Não vou nem dizer que entra por aqui e sai por aqui. Entra por aqui, ricocheteia e vai. Nem entra, não é? Você quer que te escutem? Dê motivos para a pessoa confiar em você. Dê motivos para a pessoa gostar de você. Mas olha, quando der motivos para a pessoa confiar em você e ela confiar, não traia a confiança. Porque se você trair, é uma porta que se fecha e depois vai ser um milagre se você conseguir abrir, não é? E aí vem a outra parte do conselho que diz: corrija um pouco. Corrija com mansidão. Não é só corrigir um pouquinho de cada vez, mas corrigir com mansidão. Porque as pessoas querem acertar. E quem erra, erra porque está equivocado. A maioria das vezes a pessoa erra porque ela acha que com aquele erro, de alguma maneira, ela vai se dar bem, ela vai angariar algum tipo de benefício. Às vezes tudo que ela precisa é alguém que sente do lado dela e abra os olhos dela. Então, um pouquinho, com mansidão, vá devagar, vá com jeito, porque as pessoas se machucam com facilidade, gente. Principalmente nessas coisas que dizem respeito a afeto, principalmente quando entre a gente e aquela pessoa tem ligação afetiva, as palavras que a gente diz têm peso. A maneira como a gente fala afeta a pessoa. Então, se você já tem essa força, cuidado, não é? Lá em casa a gente procura ter esse cuidado, porque por tudo que nós fomos aprendendo, pela nossa caminhada com o nosso Senhor, a gente vai acertando em muitas coisas, sabe? Erra também, não porque Deus não nos tenha mostrado, mas porque a gente se equivoca mesmo, né? Mas a gente acerta em muitas coisas. Se nós permitirmos que Deus nos ilumine, nós acertamos em muitas coisas. E quando você vai acertando, a sua presença passa a ter muito peso para aquelas pessoas que convivem com você. E nós notamos lá em casa que tanto eu quanto a minha esposa, a nossa figura tem muito peso para os nossos filhos. E eu estou dizendo de forma positiva. Eles nos amam, eles nos respeitam, eles nos consideram, eles querem conviver conosco, eles têm alegria em estar com a gente. Então a gente tem que ter cuidado não só na correção, às vezes até num convite que a gente faz. Porque às vezes, para nos agradar, eles desmantelam um plano que eles têm para estar conosco, porque nós convidamos, porque nós pedimos, porque tem uma ligação afetiva muito forte entre a gente. Então eu lhe digo, se nessas coisas simples e positivas já tem esse peso, você imagina o que é uma palavra maldita, uma palavra dita com rancor, uma palavra dita com ira, uma palavra dita sem jeito, até com boas intenções, mas uma palavra que entra ferindo. Não. Olha, às vezes o que é dito brincando instrui, ensina, corrige muito melhor do que a seriedade. Eu tenho muito carinho, sabe,
uma lembrança muito afetuosa pelo Dom Serafim, que foi o bispo, agora ele é emérito, de Fátima, em Portugal. E olha, que homem acolhedor, gente, que homem maravilhoso. Eu tenho um amor muito grande por Dom Serafim. E quando chegava na casa dele, ele recebia não só a mim, não só a Rose, mas os meninos também. E ele dizia que ele era o vovô e já cuidava. Ele sempre tinha um mimo para nós. Mas uma das coisas mais lindas assim, e que mais me marcaram, era a maneira que o Dom Serafim tinha de conversar. De uma gentileza extrema. E olha, um homem firme, muito ciente do que ele quer dizer e de onde ele quer chegar. Mas quantas vezes eu via o Dom Serafim me dando um conselho através de um exemplo, através de uma história, porque não queria me constranger. Então ele contava algo que iria servir para mim, muitas vezes uma coisa divertida. Não é porque a pessoa está brincando que não seja sério, né? Eu e a Rose, minha esposa, nós estávamos nesses dias numa viagem e a gente falava, né, do Padre Léo. Como é que esse homem conseguia, de uma forma tão maravilhosa, de uma piada fazer coisa séria? Porque tem gente que faz de coisa séria piada. Isso é fácil. E muitas vezes destrutivo. Você pega uma coisa séria e transforma em piada, deboche. Isso aí, olha, não precisa ser inteligente para fazer isso não. Qualquer um faz uma coisa dessa. Agora, você de uma piada fazer coisa séria. Eu me lembro quantas vezes nesse rincão do meu Senhor, nesse centro de evangelização, foi pouco, né? Porque quando o centro foi inaugurado, foram poucos os momentos ali com o Padre Léo. Mas até a última pregação dele, buscar as coisas do alto. Gente, você ri e chora ao mesmo tempo. Profundamente emocionante e ao mesmo tempo divertido. Alegre e profundo. Me permita repetir para você. Às vezes aquilo que é dito brincando instrui a pessoa, ensina, corrige, melhor do que a seriedade, melhor do que uma cara carrancuda. Então, para alguns, o que eles aprenderam por meio de uma conversa amigável, valeu mais de anos de estudo rigoroso. E quando eu digo esses alguns, né, que aprenderam por meio de uma boa conversa, aquilo que uma faculdade não conseguiu ensinar em anos, estou falando de mim também. Bendito seja Deus pela oportunidade que eu tive de estar e de conversar com gente sábia. Então, quando você for corrigir uma pessoa, faça de tudo para não desanimar a pessoa. Eu tenho visto muitos comentários ali na internet, até por isso eu quis tocar nesse assunto. Quando você for corrigir alguém, a ideia é animar, não é desanimar. Uma pessoa desanimada não vai conseguir dar a resposta que você precisa. Então, quando for corrigir, faça de tudo para não desanimar a pessoa. Primeiro, escute. O ouvido não cai da gente escutar a gente. Essa era uma frase que lá em casa, para educar os meninos, eu disse tantas vezes isso no decorrer da vida. Seu ouvido não vai cair por escutar. Escuta. Não, mas escuta. Escuta a sua mãe, escuta a pessoa. Não é? A gente se disse um ao outro. A Rose me falava e eu também para ela. Você não perde por escutar. Só que a gente às vezes não quer ouvir. Então você vai corrigir alguém? Você tem coragem para isso? Então tenha coragem de primeiro escutar. Segundo, na hora de corrigir, encoraje a pessoa. Pegue pelo positivo, valorize os acertos, porque nem tudo foi erro. É tão triste quando você vê um casamento acabar, um casamento de muitos acertos, de anos de acerto, por causa das vezes de um punhado de erros, né? Quase nunca é um só, né? Mas por causa de um punhado de erros que não tem comparação com os acertos que foram feitos. Então se joga fora o trigo junto com o joio. Não encoraje, pegue pelo positivo. Terceiro ponto, apoie a pessoa.
Porque dizer para os outros o que fazer é fácil, sabe? Tem um monte de gente cheia de ideia para os outros trabalharem e para os outros fazerem. Tem um monte de gente pronto para poder amarrar o fardo e pôr nas suas costas para você carregar. Mas isso aí não anima ninguém não. Se você quer que a pessoa vá numa direção, ofereça apoio, mostre que você está ali para ajudar. E uma coisa que a vida vai ensinando para a gente: não obrigue, não force a outra pessoa a fazer o que você disse, porque senão a vida começa a ser uma vida de aparências. Ela pode fazer na sua frente, mas depois ela faz tudo ao contrário, inclusive porque ela foi obrigada. Então, se o outro se abrir, ajude a pessoa a encontrar a saída. E por último, seja discreto, sabe? Se você for corrigir uma pessoa, não chame a atenção dela na frente dos outros. Tem muita briga que aconteceu entre marido e mulher, não foi pelo que a esposa disse, foi na frente de quem ela disse. Você foi falar na frente de quem não devia. A correção era simples, às vezes seu marido ia aceitar, mas ficou humilhado diante de quem você falou, porque você corrigiu a sua esposa na frente dos outros. Talvez o seu filho não parou de falar com você, mas você viu a tristeza na cara dele quando você chamou a atenção na frente dos amigos dele. A gente não tem que lembrar que a gente também já teve aquela idade, e a gente tem que lembrar o que a gente sentia naquela idade, não é? Então não chame a atenção da pessoa na frente dos outros. Há uma regra que, se ela for respeitada, olha, vai fazer você uma pessoa muito querida. Corrija em particular e elogie em público. Na hora de elogiar, na frente de todo mundo, mas na hora de corrigir, em particular, não é? E você vai ver como essas coisas mudam a vida da gente. Põe as mãos sobre o seu coração, feche seus olhos um pouquinho para a gente rezar. Falava sobre ser discreto, né? Vai aqui um último conselhozinho: nunca conte para as pessoas o que você conversou com alguém no segredo da intimidade. Não abra a vida de ninguém. Isso vai fazer de você uma pessoa confiável, vai dar acesso para quando você precisar aconselhar, corrigir, animar. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra e queremos aqui, Senhor, dar razão ao que esse salmo diz. Quando se voltando para ti, Senhor, proclama: se consideras as culpas, Senhor, quem pode aguentar? Oh meu Deus, como esta palavra é verdadeira. Como nós muitas vezes vamos nos desanimando, nos enfraquecendo diante das culpas que se sustentam diante dos nossos olhos. Oh meu Deus, quantas vezes preso a nós mesmos, nós deixamos de ver que os outros sofrem a mesma coisa. E nesse dia de hoje, Senhor, nós estamos te pedindo: dá-nos a graça de um coração misericordioso, para curar os nossos relacionamentos, para curar a nossa casa, para curar a nossa família. Senhor, tu que nos curas, faz de nós também um instrumento de cura nas tuas mãos, para que a tua misericórdia, o teu amor misericordioso chegue a tantos que precisam de ti.